Quero estar agradecendo a cada inscrito do canal, que Deus abençoe tua vida, que Deus venha a cada dia mais direcionar os seus passos. Quero também estar pedindo para aqueles que não são inscritos do canal poder se inscrever, ative o sininho, compartilhe. E Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele tem nos dado graça. Deus, ele tem nos dado ânimo. Deus, ele tem nos dado saúde, força, porque é só Ele que pode nos dar essa força sobrenatural. Então eu quero estar agradecendo a cada um que vai estar assistindo. Que Deus também abençoe a tua vida. Cada um que vai estar assistindo, que Deus alcance os familiares. Que Deus abençoe, que Deus livre, que Deus liberte de todo mal, de toda obra maligna. Que Deus venha cuidar, que Deus venha colocar por terra todo mal, que Deus venha a cada dia mais realizar o sonho dele na vida de cada um. Que os sonhos de Deus são os melhores. A vontade de Deus é a melhor para as nossas vidas. Então que Deus venha fazer a vontade dele nas nossas vidas. Porque isso é o melhor. A vontade de Deus é o melhor. E sem Ele nada podemos fazer. Então que Deus venha direcionar cada um conforme a vontade de Deus. Porque Deus, ele tem coisas boas para nós. Se nós ficarmos na presença dele, se nós buscarmos a face dele, buscarmos ter uma convivência com ele, uma intimidade com ele, através da palavra, através da oração, é isso que Deus quer. Então, a forma de nós conhecermos a Deus é através da palavra, através da oração, é através de viver uma vida conforme Deus quer. E a palavra de Deus, ela nos ensina como que Deus, ele quer que nós venha andar neste mundo, para que nós venha dar testemunho dele, testemunho das obras dele, viver o Evangelho de Cristo. É isso que Deus, ele nos chamou, para viver o Evangelho de Cristo, testemunhar de Cristo aonde nós estivermos, aonde nós andarmos, falar de Cristo. Às vezes não precisamos nem falar. Só com as nossas atitudes nós podemos demonstrar que nós somos cristãos ou não. Então, que Deus venha abençoar a vida de cada um, que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado, porque Ele é fiel e justo. Ele está compartilhando uma mensagem que se encontra lá em Gênesis capítulo 12, um texto bastante conhecido da parte de Deus, que fala acerca de Abraão. Abraão, como é conhecido, pai da fé. Então, em Gênesis capítulo 12, ali vai começar o chamado de Abraão, onde Deus, ele fala para Abraão sair do meio da parentela. Então, o texto aqui a qual nós vamos estar lendo é Gênesis capítulo 12, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Ao Senhor disse Abraão, aqui é Abrão, sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que abençoarem e amaldiçoarei aquele que amaldiçoar ou amaldiçoar. Em você será bendita todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher, Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido
e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão. Ele disse: darei essa terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Então aqui é um texto bastante conhecido, fala acerca de Abrão, onde Deus ele tira Abraão do meio da parentela. Deus fala para Abraão sair do meio da parentela. Então é interessante a forma em que Deus age na vida de Abraão, pedindo para Abraão sair do meio da parentela. E é assim que Deus ele faz em nossas vidas. Deus ele fala algo para nós deixarmos coisas do passado, largar de coisas do passado. Aqui, Deus ele fala para Abraão: sai do meio da tua parentela. Então, tem muitas pessoas que Deus ele faz isso, ele pede para sair do meio da parentela. Às vezes Deus ele pede para sair de alguma cidade, de algum bairro. Então, a forma que Deus trabalha para cada um é de um jeito. Aqui Deus ele falou para Abraão sair do meio da parentela. A forma que Deus ele trabalha é tremendo. A forma que Deus faz é maravilhoso. Nós não sabemos como que Deus vai agir. Nós sabemos que Deus vai agir, mas a forma que Deus vai agir nós não sabemos. Então a forma em que Deus fala com Abraão saindo do meio da parentela. Imagine sair do meio da parentela. Vai para um lugar, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Então, Deus ele fala para Abraão sair da terra dele, da parentela, do meio da parentela, e vai para um lugar ainda que ele vai mostrar. Então, Deus ele é um Deus de surpresas. Deus ele é um Deus de surpresas, então ele faz surpresas nas nossas vidas. A surpresa de Deus é boa. A surpresa de Deus ela é a melhor. A vontade de Deus é a melhor. Por causa disso que nós temos que estar sempre orando a Deus para que Deus venha fazer a vontade dele, porque a vontade dele é melhor. Deus ele nos surpreende. Teve as adversidades aqui, quando Abraão saiu do meio da parentela, Teve a questão do Egito lá, quando Abraão ele sai, ele vai, ele tem fome, ele desce para o Egito, aí a esposa dele ali, o faraó toma a esposa dele, e Deus traz juízo sobre o faraó, e faraó, ali no 17, Gênesis capítulo 12, versículo 17, porém o Senhor puniu o faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então olha só, o cuidado que Deus ele tem. Quando Deus ele tem a promessa nas nossas vidas, ele vai cumprir essa promessa, mas para isso nós temos que estar debaixo da promessa. E é interessante que Abraão ele sai da terra, ele obedece. Então o segredo da nossa vitória é a obediência a Deus, obedecer o que Deus nos ordena. Porque Abraão ele sai do meio da parentela, aí quando ele acontece uma situação, ali que é a questão da esposa ali de Abraão, Deus pune Faraó, e no versículo 20 do capítulo 12 vai dizer assim, e Faraó deu ordens aos seus servos,
a respeito de Abrão. E eles acompanharam a ele e a sua mulher e tudo que possuía. Então, esse é o Deus que nós servimos. No 19, e porque me disse que ela era sua mulher, foi por isso que tomei para ser minha mulher, e agora, pois, aqui está a sua mulher. Tome e vá embora daqui. Então, o cuidado de Deus para as nossas vidas, Deus ele teve um cuidado com Abraão aqui, especial, porque Abraão obedeceu a Deus, obedeceu de ter saído da terra. Então, a obediência é muito importante na vida do cristão, na vida daquele que crê no Deus que está sendo relatado aqui na Bíblia. E essa palavra aqui, ela tem poder. Essa palavra, ela tem poder. Se nós crermos nela, se nós colocarmos em prática o que ela nos ensina. Então, Abraão, ele sai do meio da parentela, obedece. Aí vai acontecer as lutas. E é assim que acontece na vida de todo cristão, quando aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, quando começa a caminhada com Cristo, quando Deus tira a pessoa do mundão para caminhar com Deus. Vai vir as lutas. Às vezes nós vamos tomar decisões erradas, mas Deus ele vai nos ajudar a voltar a andar no caminho dele, o caminho correto, que é o caminho dele, é o melhor. Então Abraão ele sai do meio da parentela, acontece essa situação onde há fome na terra, e Abraão ele tem que ir até o Egito, e lá no Egito acontece de Faraó pegar a esposa de Abraão, mas Deus entra com providência. Deus ele entra com providência. E depois lá no capítulo 13, olha só, Abraão e Ló, eles vão se separar por causa da briga dos pastores de Abraão e os pastores de Ló. E é tremendo que Deus, quando nós temos confiança em Deus, porque nós não olhamos com os olhos naturais, nós olhamos com os olhos espirituais e olhamos aquele que nos chamou. Então nós temos que crer naquele que nos chamou. Quem nos chamou? Foi o Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que tem todo o poder. O único Deus verdadeiro, só tem um Deus. E esse único Deus, ele é o verdadeiro, é o nosso Deus. E daí vai acontecer lá da briga e vai haver a separação de Ló e de Abrão. Aí no versículo 10 do capítulo 13 vai dizer assim, ó: Ló ergue os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão a partir do Oriente. E assim separaram-se um do outro. Então olha só como é interessante aqui, né, a história de Abraão. Né? Abraão chega para Ló e fala, ó, se você ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você ir para a esquerda, eu vou para a direita. Então Abraão deixou Ló escolher. Porque Abraão ele cria no que Deus falou para ele. Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar onde te mostrarei. Sai do meio da tua casa, do seu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Então Abraão estava confiando, crendo no que Deus tinha falado para ele. Que Deus estava guiando ele, que Deus ia guiar ele para o lugar onde Deus tinha para ele. Então não é à toa que Abraão era conhecido como o pai da fé.
Então, Abraão obedece a Deus, sai do meio da parentela, sai da terra, começa a caminhada, vai ter ali os empecilhos, vai ter as lutas, e tudo isso é para forjar a fé de Abraão em Deus. Aí vai ter ali, vai separar, vai ter a briga dos pastores de Ló com os pastores de Abrão. E Deus, ele vai agir ali. Abrão vai confiar no Deus que chamou. É isso que nós temos que fazer, confiar no Deus que nos chamou. Porque ele é fiel para cumprir. Aí lá na frente, no versículo 14 do capítulo 13, Deus vai fazer uma promessa a Abrão. Vai falar: o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levanta-se e percorra essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu a darei a você. E Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Mamre, que está junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Então é interessante que quando Abraão sai, quando Abraão ele obedece a Deus, ele sempre faz um sacrifício, faz um altar ali para adorar a Deus. Então todo dia de manhã nós temos que fazer o nosso sacrifício de oração, ou levantar o nosso altar, que é a nossa vida, que nós somos altar. Deus, ele habita dentro de nós. Então todo dia nós temos que glorificar a Deus e obedecer a Deus, porque Hebreus 11:8 vai dizer assim, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ir. Então olha só a fé de Abraão, a obediência de Abraão, sair da terra dele, sair do meio da parentela, para um lugar que ele não sabia aonde era. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de o receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Que fé tremenda! Essa fé que nós temos que ter, uma fé que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas nós temos que ter certeza que Deus, ele vai nos proporcionar o melhor. Até as lutas, as provas que vai vir, é para nos edificar. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, de que são chamados. Então a história de Abraão, ela é uma história tremenda, uma história de fé, de perseverança. Abraão, ele teve os desafios, teve as lutas. Ali, pode ver, ele vai para o Egito. Olha a caminhada de Abraão. Ele vai para o Egito, a esposa dele é tomada. Aí depois que é resolvido, que Deus entra com providência, a esposa de Abraão volta para ele. Aí no capítulo 13 vai ter a separação de Ló, ele vai acontecer uma situação ali, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Daí Ló se separa, os pastores de Ló ali, a família de Ló se separa de Abraão ali. Aí no versículo 14 do capítulo 13, Deus, ele vai fazer uma promessa a Abraão, que todas as famílias serão abençoadas, a descendência de Abraão seria como o pó da terra. Aí no capítulo 14 vai ter a guerra entre os 4 reis.
guerra de 4 reis contra 5 reis, e Deus vai dar vitória, e Deus vai agir, Deus vai honrar Abraão, olha, porque Deus ele honra aqueles que obedecem. Deus ele honra aqueles que obedecem, nós temos que obedecer a Deus, crer na palavra dele, crer na palavra dele, crer que Deus ele é poderoso para nos dar vitória, crer que Deus ele é poderoso para nos ajudar, que ele está no controle, que nós não venha se precipitar, que nós não venha ter medo, ainda mais que nós temos aqui a palavra de Deus nas nossas mãos. Então daí Deus ele começa a honrar Abraão. Aí no versículo 12 ali, ó, versículo 12 do capítulo 14, Ló é preso. Aí Deus usa a vida de Abraão, né, para interceder por Ló, para ser liberto daquela cidade lá, a perversidade que tinha naquela cidade. E é isso que Deus ele quer fazer conosco. Deus ele quer usar as nossas vidas. Deus ele quer usar as nossas vidas para alcançar as pessoas através das nossas orações. Através das nossas orações, Deus vem a alcançar as pessoas lá. Porque lá no capítulo 19, através da oração de Abraão, Deus vai enviar anjos lá para alertar Ló, alertar a família e tirar a família de Ló lá, Ló e a família dele de lá. Então, quando nós estamos na obediência, quando nós estamos na presença de Deus, Deus ele honra a nossa oração. Quando Deus ele se agrada de nós, da nossa obediência, ele ouve a nossa oração. Ele luta em nosso favor. Aí no capítulo 15, Deus vai fazer uma aliança com Abraão. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abraão. Eu sou o teu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: Tu não me deste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: Olha para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: Assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor diz também: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como herança. Mas Abraão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades, umas diante das outras. Então, Deus ele faz uma aliança com Abraão, e Deus ele cumpre, a aliança de Deus ele cumpre. Mas nós temos que estar debaixo da promessa de Deus, debaixo da aliança de Deus. Vai ter as falhas, vai ter os empecilhos, vai ter. Mas nós temos que levantar e continuar. Vai ter os tropeços, vai ter. Porque Abraão falhou. Aí lá na frente Deus vai trocar o nome de Abraão para Abraão. E Deus ele não se agrada daquelas pessoas que desistem. Deus ele se agrada daquelas pessoas que persistem. Porque a própria palavra de Deus vai dizer: aquele que perseverar até o fim será salvo.
Então Deus ele se agrada em pessoas perseverantes. Deus ele se agrada aquelas pessoas independente das falhas, independente dos erros, ela não desiste, ela fala assim: Deus, eu errei, eu pequei. A Davi, olha só, Davi ele pecou contra Deus, mas ele não queria perder a presença de Deus. E é isso que nós temos que ter em nossa vida, essa fé que transcende, essa fé que ultrapassa as fronteiras, essa fé que nem Jesus fala: se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai pedir para o monte, sai daqui, vai para ali. Uma fé sobrenatural. Uma fé sobrenatural. Uma fé inabalável. Uma fé que tem a convicção do chamado. Abraão tinha a convicção do chamado dele, então nada impediu. Ele teve os erros dele? Teve, porque todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus, todos. O único que não pecou foi Jesus, o único que foi 100% certo foi Jesus. E através de Jesus nós temos a oportunidade de se achegar a Deus. Pelo sacrifício de Jesus nós obtemos a salvação. Então o que eu quero dizer para você: persevere, não desanime, Deus está contigo. Não deixa o inimigo colocar dúvida, não deixa as circunstâncias atrapalhar a caminhada, porque Abraão teve situações que poderia fazer com que ele parasse, mas ele não parou porque ele tinha certeza do Deus que chamou, o Deus que ele servia. Então creia, fique firme no Senhor, porque Deus vai fazer grandes coisas em nossas vidas, se nós crermos, se nós perseverarmos, e Ele é fiel. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado.